Você sofre com zumbido? O que pode ser zumbido? Pode ser um chiado, uma sensação de um som agudo parecendo um grilo lá fora, ou então parece que a TV está fora de sintonia, ou até a pulsação no teu ouvido. Isso pode ser um ouvido, nos dois ouvidos, ou às vezes o paciente não consegue definir e parece que está na cabeça. Você percebe isso? Geralmente as pessoas percebem mais à noite. Por que à noite? Que é o momento que nós estamos mais em silêncio, principalmente na hora de dormir. Durante o dia, nós estamos fazendo nossas coisas, trabalhando, faculdade, qualquer outra coisa, prestando atenção, às vezes, no som do ambiente. E à noite, não. Nós queremos relaxar, ficar no som só do quarto para dormir e aquele zumbido não te ajuda. Vou te contar 7 causas que podem provocar o zumbido. Espero a sua participação. Escreva aqui nos comentários quais dessas causas você percebe para você. E não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe para várias pessoas que eu acredito que vai ser bastante úteis para elas. Por o que acontece? Ela vai tentar imaginar a causa e, consequentemente, ir atrás e fazer um tratamento específico para isso. A primeira causa principal da provocação e do aparecimento do zumbido é acúmulo de cera do ouvido. Então aqui é o ouvido, tá? Aqui é a orelha, aqui é o canal auditivo, o tímpano e aqui os ossículos e a cóclea e o vestíbulo, tá? O vestíbulo e a cóclea. O que acontece? Se acumular cera aqui, isso dá alguns sintomas. O ouvido, a sensação está tampado, zumbido e uma dificuldade de escutar. Então, se você for uma pessoa que usou muito cotonete, você está empurrando a cera para dentro. Consequentemente, pode provocar o zumbido simplesmente por estar utilizando o cotonete. Como faz o diagnóstico? É importante no otorrino, para ele fazer um exame muito simples chamado otoscopia. Ele vai colocar um aparelhinho no seu ouvido e vai ver se tem cera ou se não tem. E se tiver cera, ele vai fazer a limpeza para você, que pode ser com lavagem de ouvido, tirar com alguma curetinha ou com aspiração. Na hora, o seu zumbido já some. Olha que maravilha, se for essa a causa para você, uma simples consulta com uma lavagem, uma limpeza de ouvido, já resolve teu zumbido. Mas nem sempre esse é o motivo. Segunda causa do zumbido, pode ser uma perda de audição. Essa perda de audição pode ser aguda, às vezes ficou exposto a algum barulho mais forte, um rojão, um tiro, uma explosão, ou então aquelas pessoas que saem de um show ou de uma balada, saem com o ouvido meio tampado e zunindo, né? Ali já é considerado uma perda auditiva, sabia? Só que ali é uma perda auditiva transitória, por isso que provoca aquele zumbido também. No dia seguinte, a pessoa já não está exposta àquele som e a audição volta ao normal e aquele zumbido também some. E tem pacientes que não, sempre está exposto a barulho, por isso que pessoas que trabalham com barulho é importantíssimo usar o protetor auricular. Consequentemente, vai diminuir o risco dele perder a audição e, consequentemente, provocar o zumbido, que às vezes o primeiro sintoma de uma perda de audição é o zumbido. Então, se você tem zumbido, é importante avaliar a tua audição também. E como que avalia a audição? Com um exame chamado audiometria. Tem um vídeo que eu converso aqui no meu canal no YouTube com uma fonoaudióloga especialista em exame de audição. Convido você a assistir, que você vai entender um pouco mais como é feito esse exame. É indolor, é super tranquilo. Muitas empresas já têm de rotina ter o exame ocupacional, mas geralmente o exame que é feito num consultório, num hospital, numa clínica especializada, é um pouquinho mais completo, que é para a gente ver mais detalhes do que é feito aquele na empresa, que é normalmente numa empresa de ensino trabalho, aqueles exames ocupacionais, né? Então, uma perda de audição pode sim ser um motivo do teu zumbido. É muito comum o paciente apresentar primeiro o zumbido, depois começar a perceber uma dificuldade de escutar. Pode dificuldade de escutar o celular, a campainha, a televisão, deixa um pouco mais alto, ou vai conversar com pessoas, parece que as pessoas que falam embolado, mais baixo, você está escutando ela falar, mas não está entendendo o que ela está falando. É muito comum o paciente reclamar disso. Eu escuto o que estão falando, mas não entendo o que estão dizendo. Percebe isso com você? Olha só, é importante então fazer esse exame de audição. Terceira causa do seu zumbido pode ser a famosa labirintite. Labirintite é um termo mais específico, é uma inflamação
nessa região aqui, ó, no vestíbulo aqui, tá? Que é o órgão do equilíbrio. Se tiver uma alteração, ele pode acontecer. Tem uma doença chamada síndrome de Meniere, dá 3 sintomas principais: zumbido, tontura e ouvido tampado, ou plenitude auricular. Se você tiver esses 3, pode ser essa causa. É importante procurar um otorrino especializado em otoneurologia. Todos os otorrinos podem te atender, mas existe esse específico que é especializado, estudou bastante esse caso, vale a pena você acompanhar. E os sintomas de tontura podem ser tanto do corpo, tá? A pessoa percebe que está rodando, ou o ambiente também para ela está rodando, e pode provocar náuseas também, vômitos, é bem comum bastante. Então, se você tiver sintomas de tontura e zumbido, temos que imaginar uma alteração no labirinto, tá? Pode ser labirintite, mas pode ser outras causas. É importante fazer alguns exames. Alguns são feitos no consultório mesmo. Esse otorrino da otoneurologia vai te pedir fazer algumas manobras no consultório e depois vai pedir alguns exames. Desde o exame da audiometria, comentei com vocês, para ver se não tem uma perdinha de audição já, e um outro exame que é da tontura, para confirmar se tem uma alteração no labirinto, que é a vectoeletronistagmografia, ou mais conhecido como VENG. Daí sim, vai acusar no exame que o paciente vai ter uma ou outro tipo de labirintopatia, que existem vários casos, sabia? Porque é importante, tendo tontura, procura um otorrino para ele diferenciar, que às vezes não é só culpa do labirinto, pode ser culpa dos olhos, então é importante a pessoa enxergar direito, e também na parte cerebral, do tronco cerebral, de um neurologista vai ser necessário, tá bom? Outra causa importante também, alimentar. Então, o paciente que tem zumbido, é bom cortar alguns alimentos. Cafeína, que inclui café, chá preto, Coca-Cola, guaraná, chocolate, chimarrão, comida gordurosa e fritura também é necessário diminuir. Mesmo o paciente tendo essas outras causas que comentei com vocês e abusando dessa alimentação, percebe que não melhora. Então é necessário diminuir essas causas desses alimentos que eu estou comentando com você, tá bom? Outra causa também que pode ser relacionada a zumbido é também problemas de tireoide, diabetes e pressão alta. Pode ser também causa do teu zumbido. Então, se você tiver essas alterações e elas não tiverem controladas, você provavelmente vai continuar com esses sintomas também. Então, é importante acompanhar o teu médico especialista em cada área que nós estamos conversando aqui também. Existe um tumor chamado glomus timpânico. Ele pode provocar um som que às vezes é perceptível para outra pessoa. Normalmente o zumbido só a pessoa que sente, que escuta, mas se a outra pessoa, então é importante você que tem zumbido pedir para alguém escutar na região do teu ouvido se ela escuta esse som. Se for audível, pode ser um tumor glômico, não é um câncer, mas ele é um tumor que vai muita vascularização, com a batida do coração, que muitos pacientes falam disso, reclamam disso, que é parecido com a batida do coração. Outra causa muito comum também, já estou terminando, é o bruxismo ou disfunção na articulação, que é o ato de apertar e ranger os dentes. E isso também pode ser provocado o zumbido. Por quê? Porque essa região fica toda inflamada, toda sensível e é muito próxima ao ouvido. E o paciente pode confundir um pouco. Além do zumbido, o paciente pode queixar de ouvido tampado e principalmente dor nessa região ou dor de cabeça desse lado. Quem que vai te ajudar? Vai ser um cirurgião bucomaxilo, que é um dentista especializado na área. Ele vai ver qual é o tipo de tratamento, se pode ser só usar uma plaquinha à noite para dormir, ou então medicações que vão fazer relaxamentos, ou até um procedimento cirúrgico nessa região, ou utilizar o botox para diminuir a força dessa musculatura ao redor. Outro fator, vou terminar com vocês agora, as causas do zumbido, é o emocional. Sim, o emocional pode corroborar, ou seja, acumular, adicionar, associar a tudo que eu te falei. O que acontece? Vamos imaginar aquele dia que você está super feliz, acordou contente, o teu esposo, a tua esposa foi super romântico com você, o teu filho está super alegre, foi bem nas aulas, o cachorrinho banou o rabinho para você ir embora, você sai de casa e em algum momento você tropeça em alguém, você fica chateado, claro, a pessoa pede desculpa, mas a pessoa vai embora e você, tal dia tá bom, vai para casa tranquilo. Imagine aquele outro dia.
A tua esposa ou teu esposo brigou com você sem motivo. Você acordou assim, nossa, o que aconteceu? O teu filho tá chorando, vomitou, o cachorro tá latindo, fez xixi no sofá. Aconteceu de tudo antes de entrar da casa. Aquela mesma situação, aquela mesma pessoa tropeça com você na mesma intensidade, e não pede desculpa, o que vai acontecer com você? Vai ficar possesso, vai querer correr atrás da pessoa e para querer tomar satisfações. Mas não faça isso, tá? Às vezes pode ser perigoso para você. Mas eu queria mostrar para você que a mesma situação, que a pessoa trombar com você e não te pedir desculpa, você reage de um jeito conforme está teu emocional. É a mesma coisa com o zumbido. O zumbido pode estar lá, mas estiver mais sensível, mais nervoso, mais irritado e mais triste, parece que esse zumbido aumenta. Diferente se você é um dia mais relaxado, tranquilo, fazendo suas coisas, o zumbido pode estar lá se você perceber, mas não é uma coisa que te incomoda tanto. Uma coisa que a gente percebe também, quanto mais você presta atenção no zumbido, parece que ele aumenta de intensidade. Existem exames que quantificam qual é o grau do seu zumbido e a intensidade deles. É feito junto àquele exame de audição. Então procure o teu médico otorrino quando tiver sintomas de zumbido ou tinnitus, que é mais comum os médicos dizerem isso aí para você. Gostou desse vídeo? Então espero o teu comentário, escreva para mim quais dessas causas você percebe, curta esse vídeo e se inscreve aqui no canal que eu quero chegar a 100 mil inscritos e quero ganhar placa para ficar ali como uma exposição no meu cenário aqui, pessoal. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!